Até o presente momento desse vídeo, eu me encontro estudando Introdução ao Banco de Dados, tá? Eu tô lendo aqui esse livro aqui, e sim, eu estou estudando através de um livro, tá? Eu comprei um curso sobre banco de dados, e foi esse curso e esse livro que me fez gravar esse vídeo. E esse vídeo eu vou falar mais ou menos sobre uma simples questão que é: seria possível alguém aprender algo sem ter uma raiz profunda sobre o assunto? Porque o que que acontece, galera? Enquanto eu estudava esse livro, eu fiz uma comparação com o curso que eu tenho sobre banco de dados. E eu vi que, cara, tem muita coisa aqui que é literalmente introdutório, que eu não tive, como eu falo, eu não vi no curso. E eu parei pra entender, cara, hoje em dia é muito fácil você ir no YouTube direto ao ponto sobre um assunto, porém, sem ter uma raiz profunda daquele assunto, tá? Não sei se você consegue entender o meu raciocínio. Porque aqui no livro eu tô vendo uma parte sobre modelo de entidade e relacionamento. E basicamente, eu vou ler aqui para você ter uma noção. Ele fala: as modelagens de banco de dados servem principalmente para que a necessidade do cliente possa ser esboçada, planejada e analisada antes que o banco de dados seja de fato criado. E aqui ele começa a trazer uns entendimentos muito interessantes que eu não tive no curso. E tem uma parte que ele fala sobre diagrama de entidade e relacionamento. E ali eu falo, cara, foi onde deu um estralo na minha mente, que eu falei, mano, muitas das vezes eu estou aprendendo algo sem ter um conhecimento profundo de que é muito mais do que aquilo que eu estou vendo no presente momento, tá? Não sei se você presta atenção, mas eu pensei, pô, é muito fácil você ir no YouTube aprender a instalar o seu MySQL e aprender automaticamente fazer uma tabela, enfim, mas sem ter uma raiz profunda sobre você saber criar um diagrama de banco de dados, sabe? Um diagrama, tá? De você saber esboçar a ideia sem antes pôr ela em prática, saber elaborar a ideia, saber, é a mesma coisa de você criar uma planta de um sistema antes de você começar a desenvolver. E isso requer uma construção de um raciocínio lógico sobre o assunto, sobre a tecnologia, mas isso é algo inicial. Eu acho que é o A e o B do alfabeto, tá? Porque se a gente for parar para pensar, o alfabeto, ele não existe sem o A e o B. E da mesma forma, acho que a construção do conhecimento total não existe sem o seu ponto inicial, que é a base, que é o alicerce, que é aquele conhecimento muitas das vezes chato, tá? Que muitas das vezes você acha que é desnecessário, mas é de suma importância. E eu tô vendo isso, cara, porque eu falo assim, não que o curso que eu comprei seja algo ruim, não, é um excelente curso. Tem coisas ali que realmente vai agregar com esse livro, tá? Ele, muitas vezes, aquele curso, ele não teve uma base, ele não deu uma ênfase tão importante à introdução, tá? E eu olho e eu vejo que tudo que é, toda a introdução é importante, tá? Não devemos pular a parte introdutória sobre um tema, e principalmente sobre tecnologia, tá? Porque é aquilo, você até pode chegar a um certo lugar pulando a parte introdutória, mas em algum momento você vai ter que não só dar um passo para trás, mas muitas das vezes você vai ter que dar 20, 30 passos para trás, tá? Entende? Então, assim, saber por onde começar é muito mais importante do que você ir direto ao assunto que você acha que de fato é o ponto inicial. E como saber por onde começar? É literalmente você, muitas das vezes, procurar conteúdos que de fato são transparentes. A internet te oferece inúmeras informações. Hoje vivenciamos uma era de explosão de informação, uma era de explosão de conteúdos. E excelentes conteúdos, tá? Tem muito conteúdo bom. Mas, cara, tem muitos conteúdo por aí que os caras começam a fazer portfólios, né? Eles começam a gravar ali um portfólio te mostrando algo ali, só que, cara, eles não estão te apresentando o passo inicial, de fato, o introdutório, a raiz daquela tecnologia, a parte chata daquela tecnologia, porque, cara, a gente sempre procura o caminho mais fácil, né? A gente procura a beleza do negócio, mas nem tudo, na verdade, 100% nada é bonito, entende? E principalmente quando a gente fala de aprendizado sobre uma tecnologia. É assim, cara, eu já vi um canal no YouTube, pô, o cara, vou te ensinar a fazer um portfólio pra você e começa a fazer ali, passo a passo. Cara, é sabotagem, mano. É sabotagem, tá? É sabotagem ali. Vai ter views, cara, vai ter like, vai ter comentários, vai ter. Mas pra você, mano, é horrível, mano. Você ver esse tipo de conteúdo, de fato, não tá te agregando conhecimento, porque você, mano, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V e um vídeo tutorial, na hora de chegar na prática, na hora de ir pro mercado, mano, tu vai ver que não é bem assim. Eu não estou no mercado pra ver já perceber que esse não é o caminho certo, entende? Porque, cara, você precisa saber construir um raciocínio lógico e principalmente com ele uma criatividade, tá? Para que você possa ser autêntico com o teu portfólio, autêntico enfim, autêntico com a entrega do teu produto. Então, e essa autenticidade, e essa criatividade, e essa construção de raciocínio lógico é consequência do passo introdutório sobre aquele assunto, tá? Esse é o meu ponto de vista, mano. Não vamos pular etapas, não vamos acelerar os passos, vamos devagarinho. Eu prefiro muitas das vezes levar tempo para entender algo, mas entender de forma profunda, sabe, enraizar esse assunto na minha consciência, no meu intelecto, do que acelerar o passo e depois ter que voltar para trás, sabe? Então, assim, eu acho que isso se aplica muito para pessoas que não estão na faculdade, tá? Porque, assim, a faculdade, ela te obriga a ter que estudar, eu acho que o fundamental de um assunto, ela te obriga a ter que aprender o nível fundamental de um certo tema, porque você tem que fazer a prova, você tem que cumprir lá o semestre, enfim, as atividades. Então, isso acaba tendo, você tem a obrigação de executar aquele exercício, aquela atividade. Agora, uma pessoa que não se encontra na faculdade, muitas das vezes ele já vai direto ao ponto. Ele já compra um curso que é tipo, assim, aprende banco de dados em uma semana, sabe? Aprende tudo rápido, assim, instantâneo, tipo, o curso miojo. Põe no micro-ondas, em 3 minutos você já é um full stack, em 3 minutos já é um back-end Java, uau. Em 3 minutos você pode se candidatar para trabalhar no Google, enfim, sabe? Então, assim, eu acho que quem se encontra fora da faculdade precisa tomar cuidado na sua metodologia de estudo, tá? Eu acho que tem que tomar cuidado, tem que rever como que se encontra o seu roadmap de estudo, tá? Porque muitas vezes ir direto ao ponto não significa que você esteja indo para o caminho certo ou que você realmente esteja aprendendo algo. Eu falo isso com base no Jack Passing Composer, tipo, eu tô estudando, meu foco é o nativo Android, né? Se tornar um Android developer.
E aí, nesse processo de estudo, eu já me encontrei num posicionamento que eu estava pulando etapas fundamentais, que seria entender de arquitetura, tipo MVVM, entendeu? Entender mais essa questão de APIs do Jackpass em Compose, como funciona a comunicação de Jackpass em Compose com Kotlin, tá? Esse gerenciamento de estado, enfim. Eu comecei a pular etapas e entender sobre o ecossistema do Android Studio, tá? Porque, cara, pode ter certeza, vai ter momentos ali que você vai encontrar um problema na sua ideia, que, cara, você tem que entender, você tem que ter um conhecimento total da sua ideia do Android Studio, por exemplo. Então é onde eu falei, mano, calma aí, eu estou procurando aprender algo que é fácil de se aprender. Então vamos começar no caminho mais difícil, entende? Então qual é o caminho mais difícil? É entender toda a estrutura do Android Studio, todas as arquiteturas, enfim, tudo isso relacionado à base fundamental. Enfim, esse é o meu pensamento, é bem aleatório, assim, meio crazy e tal, mas eu espero que tu entenda, porque, cara, não pula etapas, não vai querendo ir direto ao ponto. Acho que ir direto ao ponto é tu começar no mais básico e se alicerçar no fundamento mais básico. Porque, cara, aqui enquanto eu estudava aqui, eu achei muito interessante, porque tem uma parte que, vou até ler, que ele fala o seguinte, vou ler mesmo, tá? Que tá no livro aqui, e sim, eu estou estudando através de um livro, tá, galera? Por incrível que pareça. Existem pessoas que ainda estudam através de livro. E ele fala o seguinte, ó. As modelagens de banco de dados servem principalmente para que a necessidade do cliente possa ser esboçada, planejada e analisada antes que o banco de dados seja fato criado. Ou seja, antes de criar um banco de dados, vamos elaborar um esboço ou um diagrama, entende? E esse processo de criação desse esboço, desse diagrama, requer um conhecimento profundo, requer um raciocínio lógico, requer todo o entendimento de uma arquitetura para que tu coloque ali, faça um esboço para que depois você vai direto ao ponto, entende? Você não tem como, cara, eu acho que não tem como você ir direto ao ponto sem ter esse esboço, esse conhecimento, essa construção lógica desse diagrama na sua mente, entende? Então, assim, é não pular etapas. Eu não vou fazer isso e eu não vou ter pressa. Porque, cara, se tornar um full stack, se tornar um back-end, se tornar um front-end, se tornar um Android developer, seja o que for, tudo isso é consequência do seu nível básico de conhecimento. É simples, não tem outra saída, mano. Não tem, gente. Não existe outra saída. Então, estruture teu conhecimento no nível básico. Enfim, é isso. Falei de forma bem aleatória, mas enquanto eu estudava aqui, eu falei, mano, não vou deixar isso passar, porque senão eu vou perder aqui um assunto. E o que eu mais quero, gente, é gravar vídeos assim, bem aleatório, bem bateu na minha mente, eu vou falar e vou falar bem aleatoriamente, tá? E é isso. Então, bora estudar, tá? E, ok, e não existe produto sem banco de dados. Então, forte abraço.